faço, cara? Eu não sei o que eu faço. Fala, galera. Aqui é o Léo Veloso e a gente veio falar sobre esse jogo pavoroso do Botafogo. Mais uma derrota agora pro São Paulo por 1-0 no Morumbis. E, ó, vou te falar, cabia mais, tá? Se o São Paulo fosse um pouquinho melhor, faria mais gols do Botafogo. Bom, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, comenta aí, vamos debater esse jogo aí. A situação atual do Botafogo que é lamentável. Assim como no jogo contra o Vasco, os torcedores viram a escalação inicial e falaram: cara, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, tá errado. E contra o São Paulo, a gente viu a mesma coisa, com uma escalação bem duvidosa, aquela escalação que a gente olha e fala: caraca, vai ser muito difícil o Botafogo conseguir alguma coisa aqui. Ancelotti escalou o Botafogo no meio de campo com Nilton, Alan, Danilo e ataque Savarino, Jefinho e Cris Ramos. Só que antes, o que a gente pensou? Pô, Nilton e Alan ali como volantes, né? Protegendo ali a zaga, saindo pro jogo. E o Danilo, um volante mais avançado ali para armar o jogo. Mas não foi isso que aconteceu. O que a gente viu em campo foi o Danilo atuando como se fosse um ponta. Cara, na boa. E o Botafogo completamente desorganizado. O que a gente tem para falar do primeiro tempo do Botafogo? Uma vergonha. O Botafogo não conseguia trocar 3 passes para atacar. E o que aconteceu? O Botafogo não deu nenhum chute a gol do primeiro tempo. Nenhum chute a gol. A gente viu um time perdido em campo, sem nenhum entrosamento. Jogadores não se entendendo, espaçados, longe um dos outros. E o que acontecia? O Botafogo pegava a bola e os jogadores falavam: para quem eu vou passar? E quando passava, erravam. Ou errava o passe, ou quem recebia o passe não dominava a bola. Me arrisco em dizer que esse foi um dos piores primeiros tempos do ano. A atuação de Marçal e Alan, cara, que coisa horrível dos dois. Horrível. Os dois foram péssimos em campo. E talvez o pior, Neto. Neto falhou novamente no gol do São Paulo. Vamos lá, eu não estou culpando o Neto pela situação atual do Botafogo. Ele falhou contra o Vasco, falhou contra o São Paulo. Mas o Neto é a ponta do iceberg. O Botafogo tem problemas estruturais profundos que chegam a esse ponto de um goleiro falhar e o Botafogo perder o jogo. Neto não perdeu esse jogo sozinho. Foi o conjunto, desde a gestão, comissão técnica e jogadores. Aí Neto se machuca, para mim deu um migué ali, não aguentou a pressão, porque Neto, pelo que eu sei, foi eterno reserva na Europa. Falar do currículo do Neto, caraca, passou pelos maiores clubes da Europa, papapá, sempre foi reserva, nunca teve destaque. E se lesionou, pediu para sair e entrou o Léo Link aí. Aliás, Léo Link entrou muito bem, tá? Fica a minha torcida para que Léo Link seja o titular no restante da temporada e acho que é a torcida de muita gente aí. Termina o primeiro tempo, 1-0 São Paulo, um caos completo no time do Botafogo. E o que a gente espera do segundo tempo? Que espera mais ou menos, né? Porque a gente vê que o Ancelotti não sabe o que faz. O que a gente esperava no segundo tempo é que pelo menos o Montoro entrasse. O Montoro já não entrou contra o Vasco e cadê o Montoro? O Botafogo vem para o segundo tempo com Tuco Correia e Matheus Martins. Matheus Martins. Qual vai ser a desculpa agora do Montoro não ter entrado? E o segundo tempo continua a mesma coisa. O Botafogo não consegue sair com a bola, o Botafogo não consegue atacar, o Botafogo não consegue trocar passes. E a gente vê Ancelotinho, estagiário de técnico, não sabendo o que fazer com o time. Sabe o que parece? Que a data FIFA atrapalhou o Botafogo. O time voltou pior de um longo período de treinamento. Engraçado que foi o próprio Ancelotinho que falou: pô, ainda bem que a gente vai ter esse tempo aí para treinar. Cara, o Botafogo voltou pior da data FIFA. Bom, não tem muito mais o que falar do jogo, porque o jogo é o reflexo do que está acontecendo com o Botafogo. Evidencia bem a falta de planejamento, ou se existiu um planejamento horroroso, planejamento de merda que aconteceu em 2025, que está acontecendo, né? Os jogadores parece que não se conhecem em campo. Parece que eles entraram em campo e se conheceram ali na hora. E aí, beleza? Pô, prazer, Alan. Pô, prazer, Savarino. Cara,
os caras não se entendem em campo, não conseguem jogar. Bom, demitir Ancelotinho a essa altura do campeonato não vai adiantar nada, porque quem vai assumir é o Caçapa. Então acho que me parece que não vai dar certo também. Eu não vejo o Caçapa dando um mínimo de melhora para esse time, porque Caçapa também não é técnico. Quem são as opções de técnico para uma reta final de campeonato? Não tem, galera. Cara, e dá raiva ver botafoguense falando. O tempo inocentou Renato Paiva. O tempo não inocentou ninguém, porque Renato Paiva era péssimo. Era não, é péssimo técnico. Não é técnico do Botafogo. O tempo não sentou nada. É o trabalho que é mal feito. As contratações foram mal feitas. Não teve planejamento para esse ano. E quem é o culpado disso tudo? Quem? John Textor. Vou repetir aqui o que a gente tem falado sempre, não só eu, mas os botafoguenses conscientes, a imprensa consciente também, que John Textor jogou 2025 no lixo. É isso, galera. A gente está sendo gerido aí por um incompetente. Textor está sendo incompetente. Obrigado por 2024. Mas e aí? Clube de futebol é continuidade, é paixão, aqui é amor. E não adianta um ano ser mágico, único na história e no ano seguinte cagar Botafogo. É isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe nosso conteúdo, dá o like, ativa o sininho para não perder nada. E vamos vivendo cada dia aí e sempre esperando o melhor. Sempre saudações alvinegras.